Olá, pessoas das boas energias, está tudo bem aí? Hoje, dia 1º de julho de 2021, hoje vai no ar o nosso primeiro Doutor Orgonite Responde. Nós já nós já publicamos o vídeo, produzimos o vídeo para o Instagram. Lá tem que ser bem rapidinho, né? Vai para o Story, lá para o Instagram. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui para que a gente possa responder as perguntas assim um pouco mais profundamente, que são perguntas bem legais. Escolhemos as 6 primeiras, né? Que são perguntas bem pertinentes, né? E a gente pede para você que está chegando aqui agora, né? Que se inscreva aí no nosso canal, dá uma força para a gente. Peço que você assista o vídeo até o final. Lá no final, se você achar que merece um joinha, tudo bem. Pode se inscrever ali no sininho de notificações. Quando a gente fizer algum vídeo novo, você vai receber também. Eu vou também postar este vídeo nos nossos Facebook, no da Orgonites, no meu e no da Arlete. E possivelmente eu vou mandar os links para aquelas nossas listas de transmissão do Instagram e do WhatsApp. Então essa ideia do Dr. Orgonites, a gente já vem com ela há algum tempo. Não é nada pretensioso, é mais uma maneira de ter uma interação com vocês, para a gente abrir um canal legal de comunicação. Eu sempre disse para vocês que nós estamos sempre à disposição de vocês para perguntas, sugestões, né? O que vocês imaginarem, conversar com a gente sobre orgonites, que aqui esse canal é só sobre orgonites, não falamos sobre outra coisa, tá bom? Então, as 6 primeiras perguntas foram selecionadas. Vamos começar com a primeira, né? É da nossa querida amiga Emma Rosa Machado, aqui de Novo Hamburgo. Nós participamos com ela na Acessol e na Ecosol de Novo Hamburgo, Economia Solidária de Novo Hamburgo. A Rosa é professora e ela é uma talentosa artesã, né? Ela tem uns produtos maravilhosos, são jogos, né, lúdicos para as crianças, produzidos com muito carinho, né? É uma amigona nossa. Um beijão, viu, Emma? Obrigado pelas perguntas. E ela fala aqui, a pergunta dela é mais ou menos naquela toada do que a gente estava falando para vocês, são as pessoas sem noção que fazem orgonite de qualquer jeito, fazem qualquer porcaria e dão o nome de orgonite. Então ela escreve assim: sei que é complicado impedir que pessoas que produzem os orgonites inadequados, de má fé, não participem de feiras ou vendam esses produtos de outra forma. De fato a gente não tem como, né? Então ela pergunta: existe uma associação que possa impedir essas vendas? Viu, Emma? Aqui no Brasil eu não conheço. Pode ser até que exista, eu não conheço. Mas se ela existisse, já estaria por aí. Eu sei que tem vários grupos, vários canais aí que falam sobre orgonites, mas a maioria deles não permite que você interaja. Então, é como se eu estivesse montando um canal sobre o orgonite, só eu posso interagir. Então, eu entrei em vários deles, você não tem permissão para conversar, então não vale nada. Então, só tem um lado ali, a coisa é só o lado de quem está publicando. Aí não tem interesse, mas não tem, viu? Eu conheço uma associação dessa, dos artesãos de orgonite portugueses, espanhóis, franceses e holandeses, né? E eu não sei direito como é que funciona a associação deles, mas ela funciona bem. O pouco que me falaram é que a sede é sempre onde está o presidente. Pode ser um holandês, francês, tal. Então eles têm lá, é muito bacana. Já conversei com alguns troquei mensagens e conversei, fiz videoconferência com alguns deles. É um grupo bem legal, bem acessível, gente muito boa. A segunda pergunta dela é a seguinte: os usos dos orgonites fake podem ser prejudiciais à saúde? E se forem, de que forma? É uma pergunta muito, muito legal essa. Como tudo, as coisas que você não faz direito, elas têm consequência, ok? O orgonite não é um medicamento, muito longe disso, né? É um dispositivo que manipula a frequência de energia. A necessidade de se ter um balanço do orgonite é que a quantidade de frequência que essa energia carrega, esse orgonite consiga suportar e trabalhar. Então, por exemplo, nós adoramos cristais. Cristais são tudo de bom. Os cristais têm um campo vibracional muito denso, todos eles, sendo ou não sendo piezoelétrico. Então, o que acontece? Os cristais, quando não estão... Os cristais piezoelétricos, eles precisam de uma leve compressão para que eles passem a conduzir corrente elétrica. E para saber, os cristais piezoelétricos estão em
tudo que vocês puderem imaginar. Aqui nesse notebook, celular, carro, avião, computador, relógio, tudo que você puder imaginar tem cristal piezoelétrico, ok? Então esses orgonites, se eles não estiverem bem balanceados, o que vai acontecer é exatamente o contrário. Vai chegar um determinado momento em que ele vai começar a condensar coisas que não devem e você vai acabar recebendo o que você não procura. Então, ele vai ser prejudicial para você porque ele não vai conseguir manipular de maneira correta todas aquelas frequências. E outra coisa, o orgonite não tem um botão ali que liga, vou só transformar a frequência baixa. Não, ele transforma todas as frequências que a energia carregar, boas e ruins. E não adianta você fazer passar por um dispositivo, você está num local em que você tem ali em uma anomalia dessas que a gente tem no terreno, está numa linha de lei, alguma coisa parecida com isso, você está num local em que as frequências são mais baixas, se esse seu orgonite não está funcionando, não está fazendo nada, você continua com o mesmo problema. Se você usa um pingente que não foi balanceado, todas essas frequências que ele vai simplesmente condensar essas frequências, sejam elas quais forem, ruins ou boas, e não vai fazer nenhum tipo de transformação, você vai receber a mesma coisa. Então eles são prejudiciais à saúde, sim, né? Então é por isso que a gente sempre diz, o orgonite tem que ser bem balanceado. Esse negócio, porque eu comprei de uma amiga ou de um amigo que faz orgonite com intenção. Meu amigo, com intenção boa tem gente no inferno de montão, né? E é o que a gente sempre diz. E eu não entendo, viu, Emma? Existe uma... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, para parar o trique-trique aí. Viu, Ana? Existe uma forma de construir orgonite. Metade resina, metade metal, um cristal piezoelétrico, uma espiral metálica. Você pode fazer o básico, você vai ter um orgonite que funciona. Se você quer melhorar o orgonite, assim como nós sempre fizemos, melhorar o orgonite, já estamos no ultradenso, você vai investir, vai pesquisar, vai descobrir por que determinados metais funcionam melhor que outros, mas você tem que se empenhar, você tem que ir a fundo. E essas pessoas não fazem porque é modinha, né? Então eles estão aí, te entregam qualquer porcaria e cobram por isso. Valores, inclusive, vejo em algumas feiras o pessoal cobrando valores de pingentes que, francamente, eu não sei como tem gente que paga, né? Porque não tem explicação, né? Então, para mim, isso aí é má fé mesmo, é dolo, tá enganando as pessoas, infelizmente, viu, Emma? E não é só comigo, não, né? No teu ramo também você sabe que funciona assim. A segunda pergunta do meu querido amigo Fabiano André Traem, da Ana Traem. Agora eles estão morando em Toluca, no México. Fabiano trabalha numa empresa multinacional e foi transferido do Brasil para lá. Fabiano é nosso amigão de muito tempo, professor aqui de algumas universidades na região. O nosso gênio, né? O Fabiano é acima da média, muito acima da média. Ele pergunta assim, ele fez várias perguntas. Como é feito o dimensionamento de cada elemento? É por peso? São pesos iguais para cada elemento? Bom, então vamos lá, Fabiano. Orgonite é metade resina, metade metal. Isso é peso por peso. Não tem como eu colocar num copo um volume de resina e um volume de metal. Isso não existe, né? Ainda mais você que é químico, você sabe disso. Então, sempre é peso por peso, né? Os cristais não fazem parte da conta do balanço. Porque quanto mais cristal piezoelétrico eu conseguir colocar no meu orgonite, a amplitude de modulação vai ser maior, né? Então, é por isso que a gente faz o possível para colocar o máximo de cristais que a gente pode conseguir. Os nossos pingentes, por exemplo, tem essa parte mais escura aqui, onde nós colocamos os metais. Porque como nós reciclamos também, nem todos os metais ficam agradáveis dentro da resina, né? Pode aparecer algumas coisas. Então essas partes coloridas normalmente são para esconder os metais. Nós temos uma linha de pingente chamada Crystal, que é exatamente todinha transparente, que como ele é pequeno, a gente consegue colocar metais mais interessantes ali dentro para as pessoas observarem como é a montagem do nosso orgonite. Aí ele pergunta na sequência o seguinte, ou para cada finalidade tem um mix de elementos diferentes. Legal, então já falei que a gente mistura um montão de cristais, tá, Fabiano? Então, o mix que a gente faz aqui para aumentar a densidade do orgonite são os metais, que é o pulo do gato, é o motor do orgonite.
é o que vai fazer o orgonite trabalhar mais rápido, ter um campo, aumentar o campo vibracional dele, deixar o campo vibracional mais denso. E ele pergunta também se para cada finalidade tem um peso diferente entre elementos, qual o embasamento para cada elemento. Aquilo que eu já falei. Metade resina, metade metal. Os cristais que estão lá a gente coloca o máximo que a gente conseguir. Então, a finalidade, ou seja, não tem peso diferente, metade resina, metade metal. Peso por peso, tá? Muda o mix, como você colocou acima. E aí ele pergunta, como se pode medir a atuação do orgonite? Tem algum equipamento ou forma de checar se ele está fazendo efeito ou não? Legal. Tem sim, aqui a gente mede, a Arlete faz por radiestesia com pêndulo, né? Ela é mestre Reiki há mais de 20 anos, ela tem bastante experiência nisso, ela sabe muito bem fazer isso, já treinou muita gente, né? Já ensinou isso para muita gente. Então ela faz aqui, ela faz os mapas dela, que são específicos, né? Faz os mapas e sobre os mapas aplica a radiestesia, então ela sabe, ali nós vamos dimensionando os campos vibracionais dos nossos orgonites, que é o que a gente chama de área de abrangência, até onde eles vão, né? E se tem algum equipamento ou forma de checar se está fazendo efeito ou não. Ou seja, tem equipamento sim, tem alguns equipamentos, são bem caros, vamos dizer, o meu bolso não alcança, né? E eu não conheço alguém aqui na região que tenha um. Eu sei que tem alguns que são produzidos lá na Alemanha, alguma coisa dos Estados Unidos, mas aqui na nossa região eu não sei. Como a forma influencia? Legal. Orgonite, o que importa é a função, não a forma. Pode ser redondo, quadrado, triangular, pirâmide de 3 lados, de 4 lados, de 10 lados, cone, quadrado, o que for. O que importa é a função dele. E também se depende da aplicação. Não. Alguns orgonites, por exemplo, como os retangulares e os quadrados, a gente chama de aterramento, porque a gente indica eles para colocar debaixo das macas, das mesas, das cadeiras onde os terapeutas estão trabalhando, né? Então, como ele tem uma forma um pouco diferente, o vórtice dele é um pouquinho diferente dos outros, então a gente chama de aterramento. Mas, e também, com relação à forma, se influencia ou não, nas pirâmides, se você pegar um orgonite de mesma massa de uma pirâmide, a pirâmide vai ser ligeiramente mais eficiente, porque a pirâmide tem sempre um lado norte, ela é um lado negativo dela. É um lado negativo, 3 positivos. Então aquele lado negativo que é o norte, a gente vira para o hemisfério norte, para o lado norte, entendeu? Então é onde entram as frequências, a energia que traz as frequências mais baixas, né? Então essa é a única diferença. Mas no todo os orgonites fazem sempre a mesma coisa, manipular todas as frequências que a energia carrega, ele vai capturar essa energia que passa pelo campo vibracional e vai transformar todas essas frequências, ok? Obrigadão, Fabiano. A nossa amiga Ivete Terezinha Carlos, de Porto Alegre, amigona, querida amiga nossa, sempre nos prestigia nos eventos lá, ela colocou assim, meus queridos, descobri sexta-feira, puxa vida, ficamos bem chateados também, que estou com artrite reumatoide em todo o corpo. Uau! E dor nas juntas, é insuportável e tal. Ela pergunta como os organismos podem me ajudar. Essa pergunta eu meio que bypassei ela na resposta do Instagram, porque é bem complicado de responder. Os orgonites sempre vão atuar sobre a parte energética dos seres vivos, todos eles, animais ou vegetais, ok? A maioria das dores físicas também tem um caso de disfunção energética. Então, você tem uma dor localizada, pode ser só uma disfunção energética. Tem os chakras, nós temos os 7 principais, mas são milhares deles. Então, são como se fossem instalação elétrica, aquele monte de fio, né, percorrendo o nosso corpo. Tem vários lugares em que eles se cruzam, são pontos, né, são pontos de toque de energia, aquela coisa toda. E às vezes pode dar um problema, caiu um disjuntor, né, ou deu um curto-circuito, alguma coisa. Você sofreu um trauma físico naquele local e ele também afetou aquela parte da função de distribuição de energia naquele ponto. Então os orgonites vão atuar sobre isso. Então, se você colocar um orgonite sobre um ponto de dor localizado, 20 minutos, 30 minutos, dependendo, se ele sumir totalmente, se a dor desaparecer totalmente, era uma disfunção energética. Se ficar um residual, é que tem um trauma físico junto. Então, na parte física, não tem como um orgonite atuar, né? Porque a interação dele é com a parte energética. Todo trauma físico causa uma disfunção energética. Você deu uma batida naquele ponto, você tem um problema de disfunção energética. Então você pode aplicar o orgonite.
É para isso que nós estamos, inclusive, desenvolvendo a nossa linha de orgonites flexíveis, que é exatamente para tratamento de dor, tá? No caso da artrite reumatoide, é complicado. Eu sei que a Ivete tem a cabeça no lugar e ela vai continuar visitando os médicos, vai usar os orgonites para tentar ajudar a amenizar um pouco, né, Ivete? E você tem que fazer um tratamento com calma, bem feito, para que você consiga controlar essas dores, tá? O orgonite vai te ajudar em parte, como eu já expliquei, naquela parte que faz a disfunção energética, né, de toda artrite, ou seja, naqueles pontos ali está inflamado, vai criar um ponto de disfunção energética, vai botar um orgonite ali, vai te ajudar, vai dar uma diminuída na dor, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque nós temos relatos de muitos, inúmeros clientes Brasil afora que sempre nos falam sobre isso, né? Então eu estou repassando aqui também, além da teoria, tudo aquilo que a gente recebe dos nossos clientes, né? Que eu gosto muito dessa interação, tá bom, Ivete? Aí também temos uma pergunta do nosso querido compadre Felipe Baldin. Alô, Felipe! Alô, Raquel! E o nosso querido afilhado, o Matheus. Felipe e família de Antônio Prado, nossos queridos amigos. Ele pergunta qual a composição dos cristais que utilizamos. Pois é, Felipe, como eu já falei, nós podemos utilizar cristais de quartzo, tá? Todos eles. Mas para o orgonite ser funcional, tem que ter pelo menos um orgonite de bom tamanho que seja piezoelétrico, né? Aqueles orgonites que não são piezoelétricos, nós utilizamos nos nossos cristais, nos nossos orgonites, porque são bonitos, dá uma aparência legal, dá um efeito bacana e tal. Porque como está cheio de cristal piezoelétrico lá dentro, os cristais piezoelétricos vão manter esse orgonite sempre limpo, ou seja, ele não vai segurar nada, porque os cristais que não são piezoelétricos apenas acumulam, né, essas frequências, travam um pouco essa energia lá dentro. A composição da resina, nós utilizamos a resina de poliéster, né, por uma questão de custo, porque a epóxi é proibitiva, mas hoje o mercado está tão estranho que já está fazendo sentido a gente começar a usar epóxi. É provável que a gente, em alguns artigos, alguns produtos, principalmente nos pingentes, passemos a utilizar, se não na totalidade, parte com epóxi, tá bom? Mas você pode usar acrílica, poliuretânica, vinil acrílica, vixe, aí tem um monte de resina orgânica que você pode usar, depende da função que você quer, né? Como, por exemplo, o nosso querido amigo Felipe, o nosso compadre, ele tem na casa dele 1 tonelada de orgonite. Quando ele construiu a casa nova dele, uma bela casa por sinal, nós colocamos nas fundações, como eles fazem muito em parte da Europa e nos Estados Unidos, em cada um dos vértices colocamos uma pirâmide pequena e no centro de cada cômodo, em todos os andares, uma placa energizadora. Essa placa energizadora poderia ter sido feita, por exemplo, com uma resina orgânica qualquer de cor preta. Aliás, nós fizemos as pretas, porque não precisa ter nenhum tipo de acabamento. Você coloca, então, bem no centro dos cômodos. O Felipe fez isso tudo na casa dele, então a casa dele vamos dizer, um porto, é um farol de boas energias ali em Antônio Prado, eu tenho certeza disso. Todo mundo que vai lá se sente bem. E as resinas que podem ser utilizadas, já te falei, são todas essas. Tá, Felipe? Grande abraço. Mais uma pergunta aqui da nossa querida amiga Vanessa Guener, de Campo Bom. A Vanessa é muito legal, porque ela sempre está dando boas ideias para a gente. Ela gosta muito de orgonites, todo mundo lá tem. E ela coloca assim: tenho ainda dúvidas sobre a radiação de celulares e os pingentes de orgonite. Como vocês sabem, os pingentes protegem o nosso plexo solar, que é essa parte importante. Está sempre por aqui, mais ou menos, bombardeando a sua timo com frequências saudáveis e salubres. Ela pergunta: um pingente é capaz de fazer o bloqueio de até quantos celulares no mesmo espaço? Legal. Pelos testes que eu e a Arlé fizemos aqui, mais ou menos uns 4. Então nós precisamos ir para uma área, talvez em alguma parte descampada, levar alguns celulares para fazer um teste para sair Nós fizemos isso, só que não... Até dava mais, mas nós deixamos por 4 celulares para manter ou seja, para dar uma resposta um pouco mais plausível pelo que a gente vê, pelo que a gente testa, pelo que a gente percebe, né?
Então até 4 celulares não tem problema. Você está na rua, você está usando seu pingente, todas essas frequências que a energia está carregando naquele espaço, seja elas quais forem, o seu orgonite está manipulando todas essas frequências, está devolvendo para você e para o ambiente frequências salubres, saudáveis. E na esteira dessa pergunta ela fala assim: estou pensando de forma muito mental. É mais questão de energia individual? Não, você está. Na verdade, quando a gente chega nesse ponto aí, o mental é energia pura, é frequência pura, é a frequência mais rápida que existe. É a nossa energia de pensamento. Aí não tem limite de velocidade, não tem limite de tempo, não tem limite de espaço, não tem nada. É o que existe mais rápido neste universo, sei lá, em quantos universos possam existir por aí, é a nossa energia mental. Pensei, cheguei. Pensei em fazer, tô lá. Quero visualizar o Big Bang no picosegundo depois da explosão, tô lá. Eu quero imaginar como seja uma galáxia 12 bilhões de anos-luz daqui, tô lá. É instantâneo, né? É como aquela dos anjos, né? Volitação. Então, não é mais mental. Acontece que quando você está com um orgonite, ou no meio dos orgonites, as frequências são saudáveis, os ambientes ficam saudáveis. Então, como ele manipula todas essas partes, todas essas frequências, todas essas interações energéticas e de frequências que nós temos no nosso organismo, então ele começa a deixar a gente um pouco, ou seja, aquilo que a gente sempre diz, a gente fica mais focado, a gente tem mais clareza, né? Principalmente aqui, como ela diz, mental ou energia individual, nos dois. Então ele vai te energizar, você vai, ou seja, o grande lance que as pessoas não se dão conta de quando você está num ambiente que tem vários orgonites, a primeira coisa que eles fazem, gente, é alinhar os chakras. São os seus pontos energéticos. Então é por isso que ela fala em questão ela pergunta se é uma questão de energia individual. Também é. Porque o orgonite também faz isso na esteira das outras coisas. Ele vai alinhando um orgonite pingente, ele vai devagarinho alinhando seu chakra. Ele não tem uma massa suficiente para alinhar os chakras na hora, mas ele devagarinho vai fazendo isso. Então é por isso que você se sente tanto, ou seja, com o mental, energia mental e também energia individual. É o que acontece com a Vanessa. Então ela está usando os pingentes, isso tudo ajuda nesse processo vamos dizer, de readequação, de transformação também dessas frequências que fazem parte até da nossa psique lá dentro. Então, passa muito pelo mental, né? Vai te clareando a mente, vamos chamar assim, né? Então, mais ou menos por aí. Tá, Vanessa? Eu sei que você está sempre usando orgonite, que você gosta deles. Então, assim, deixa por 4 orgonites, quatro celulares e tal. Mas a gente sempre lembra que é o pingente o nosso 30, que é aquele um pouquinho maior, né? E orgonite é massa, gente. Quanto mais massa, melhor, né? Então, é por isso que a gente sempre diz para as pessoas, não tem só o pingente, tem orgonite no carro. Você coloca dois TBs, por exemplo, um TBG4, 2 TBG3 no teu carro, no porta-malas ou no porta-luvas, aquele seu ambiente vai sendo trabalhado, você sempre vai estar num local com frequência saudável, você vai se sentir melhor, entendeu? Mais calmo, até para dirigir. Tenha no seu escritório, distribua na sua casa, faça como o Felipe, meu compadre lá em Antônio Prado, quando for construir sua casa, coloque em todos os cômodos, né? No concreto, em todos os cômodos você coloque orgonites ali, quer dizer, a tua casa vai ser um porto, vai ser um farol de boas frequências e de boas energias, tá bom? E aí, obrigado, viu, Vanessa? E aí nós temos a pergunta da Alessandra Andreieski, lá de Porto Alegre, que eu até respondi no WhatsApp para ela, que a pergunta dela seria, que eu responderia em primeiro lugar, mas ela é bem mais complicada de responder. Ela coloca assim, ela comprou, eu não lembro se foi pastilha de sono ou se foi o combo do sono em Porto Alegre, eu não lembro mais, mas tudo bem. Ela coloca, depois de começar a usar a pedra do sono, tenho tido sonhos mais agitados, de muita movimentação, embora me sinta mais descansada ao longo do dia. Tem como fazer alguma coisa para ter sonos mais relaxantes? Cara, é bem legal aqui a pergunta dela. Se vocês olharem
na nossa publicação, às vezes eu até coloco individualmente no Insta, os inúmeros e grandes benefícios dos orgonites. Um deles, lá escondido lá no meio, lá no fundão da linha, eu até não grafei, eu não deixei ele em negrito, porque às vezes é meio complicado as pessoas, algumas pessoas que é complicado de explicar. Então está escrito lá o seguinte, e isso é verdade: ajuda a acordar as suas capacidades psíquicas inatas. O que isso quer dizer? A Alessandra, ou seja, ela tem uma atividade, por exemplo, a Arlete é médium vidente, tá ok? Médium sensitiva, desculpa. E algumas pessoas têm mediunidade um pouco mais adiantadas, exacerbadas, e o orgonite é um farol, gente. Então ele sinaliza determinadas coisas, ou seja, quando ele começa a mexer e regular os teus chakras, ele começa a mexer e regular toda toda aquela sua parte energética, começa a fazer as ligações, muitas coisas que ali não se falavam, não estavam conectadas, o orgonite começa a conectar. Então o que vai acontecer? Então essas capacidades inatas, todos nós temos, alguns em maior grau, outros em menor grau, né? E o legal é isso. Então, para algumas pessoas se interessam e tentam aprender um pouco mais sobre isso, como usar isso no dia a dia em seu benefício, apenas em seu benefício, como conseguir lidar com essas sensações, como conseguir lidar com esses que criam um determinado tipo de sentimento. E a gente vai conversando também com elas. Assim que a gente tiver mais um encontro com a Alessandra, a gente pode falar ao vivo e a cores, que isso tudo é possível dela conseguir ajustar, entendeu? Ela consegue aprender, tem várias técnicas, tem algumas coisas que ela pode fazer, inclusive usando os orgonites, tá? Então, o que é legal é isso. Então, ela deixa bem claro que ela se sente mais descansada ao longo do dia, embora ela tenha tido um sono um pouco mais agitado, mais movimentado e tal. Ou seja, o que é bom nisso tudo, primeiro, é que ela está dormindo de verdade, porque se ela teve sonho, né? Ou seja, ela dormiu. E raramente, a maioria das pessoas não lembra dos sonhos. E aqui fica mais explícito ainda que é o seguinte: como ela está se lembrando desses sonhos, do tipo de sonho que ela está tendo, é porque o orgonite está mexendo lá dentro com ela, lá dentro dela, com essa parte que ela não sabia que ela tinha, entendeu? Então ele vai começar a gente coloca como acordar, mas realmente ela vai dar uma mexida, vai acordar essas suas capacidades psíquicas, várias outras, inclusive, né? Isso é muito bom, Alessandra, porque são alguns dons que algumas pessoas têm que às vezes estão ali adormecidos, estão dormitando lá por algum tempo e vem aí alguma coisa, uma centelha como o orgonite, que é um farol, e ligou isso tudo, né? Então, isso pode trazer coisas muito boas. E junto com isso tudo, trabalhando, usando os orgonites, provavelmente você vai continuar tendo essas interações, né? Essa movimentação do teu sonho, ligando essa parte aí mais específica, né? Que ela vai acordar essa sua capacidade psíquica inata, mas ao mesmo tempo depois você vai aprender a trabalhar e os seus sonos voltarão a ser, digamos, mais relaxantes. Se você está descansada durante o dia, é porque o sono foi relaxante. O que está pegando aqui em você é que te deixou agitada no sono, né? Mas em contrapartida, o seu organismo ele deu aquela relaxada legal, né? Enquanto o cérebro estava ali, você estava pensando em algumas coisas, você relaxou, é por isso que você se sente descansado ao longo do dia. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente tinha aqui para hoje, nosso primeiro Doutor Orgonite Responde, aqui no YouTube eu consigo falar um pouco mais devagar e tal, entrar um pouco mais a fundo nos assuntos. Até porque a gente sabe que tem bastante gente que prefere que os assuntos sejam levados um pouquinho mais a fundo, né, para a gente poder discutir. Eu vou deixar as perguntas aqui do pessoal aqui embaixo, né? Todos vocês, os que assistiram até agora o nosso vídeo, eu agradeço, né? Inclusive, seria muito interessante se vocês deixassem aí embaixo, né,
suas perguntas ou as suas observações, que são muito importantes, os que têm orgonites, que conhecem orgonites, que já usaram orgonites, as suas observações sobre o que está acontecendo, alguma experiência que vocês podem ter tido, que daqui a pouco você não está conseguindo entender direito o que está acontecendo, pode ser que a gente possa te ajudar. Então, vamos deixando aí, né? A gente vai se falando, é um prazer enorme. Vou deixar de novo aí os nossos WhatsApp para vocês entrarem em contato. Então, 1º de junho hoje, 1º de julho hoje, 2021. Agradecemos a todos vocês que tiveram a paciência de nos assistir até agora, né? Na próxima quinta-feira teremos o segundo episódio aí do Dr. Orgonite Responde. Estou pensando ainda na fantasia, gente. Vamos ver se uma hora dessa a gente consegue. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Se vocês acharam que valeu a pena, deixa um joinha pra gente aí, ajuda bastante. Um grande abraço a todos. Estamos próximos do final de semana, que o nosso final de semana seja bem legal, né? E para as pessoas se recarregarem para a semana seguinte. A todos, fiquem com Deus. Namastê.